Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a cantora Mari Rocha, bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, vocês já estão acostumados a me ver gravando vídeos aqui cantando. Eu tô sempre aqui postando algo sobre o meu ministério, né, de louvor, sempre tenho postado louvores aqui para vocês. Mas hoje eu quis fazer uma coisa totalmente diferente para gravar aqui para vocês. Algumas pessoas lá do meu Instagram pediu para me contar um pouco da minha história, do meu testemunho e como foi que começou, assim, brotar no meu coração, assim, esse desejo de ser cantora, né, de ser cantora gospel. Já tive aqui um outro canal no YouTube, postava, assim, meu dia a dia, eu postava coisas de casa, vídeos engraçados, mas eu vi que realmente assim não era aquilo que eu queria estar postando, sabe? Não era aquilo realmente que eu queria poder estar compartilhando com vocês. Eu queria falar sobre a questão do meu ministério, sobre aquilo que Deus fez na minha vida, como tudo começou. E aí minha filha falou: mãe, eu tive uma ideia, vamos gravar um pouco sobre a nossa rotina, gravar coisas engraçadas. Mas aquilo que eu fui gravando, gente, eu fui vendo que realmente não era aquilo que eu queria, né, pro meu canal. Então até aquele canal praticamente eu tô tentando, porque eu tenho esse canal, né, e tenho outro canal secundário. E lá eu posto também louvores, posto as coisas do meu ministério, né. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir contar tudo pra vocês através desse vídeo aqui, tá? Mas antes de tudo, você que caiu de paraquedas aqui, não me conhece, tá conhecendo o meu canal agora, que não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, ative o sininho para mais notificações, tá? E já deixa aí o seu comentário para estar fortalecendo aqui no canal. Gente, esse aqui por enquanto é o meu cenário. Vocês sabem que eu tô aqui dentro do meu quarto e aqui é o meu guarda-roupa. Eu não tenho onde gravar, tá? E assim, eu tô sem o... Como que se diz, meu Deus? Um negócio pra gravar. Ah, esqueci o nome. Gente, então eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês sobre como começou o meu ministério. Eu canto desde os 6 anos de idade, né? O meu pai, ele foi um homem de Deus muito abençoado, ele cantava, ele era compositor. E antes mesmo de eu nascer, ele compôs um louvor. E quando eu nasci, ele falava assim, né? Ele tinha esse propósito no coração dele, que eu ia louvar o nome do Senhor. Realmente, quando assim, ele começou mesmo a conhecer Deus na vida dele, porque assim, ele compunha, né, os louvores, mas ele não era assim, firmado, né, cristão na igreja, de ir todos os dias, né? Na época ele nem era batizado ainda, mas ele já acreditava na palavra de Deus. E como ele cantava, chegou num tempo que Deus tocou no coração dele gravar ele compor esse louvor, que se chama Jesus Meu Salvador, que tá no meu CD Vale a Pena Esperar, que foi o primeiro CD que eu gravei. E tudo aconteceu assim, ele falava que quando eu crescesse, ou alguma das filhas dele, né, crescesse, que louvasse o nome do Senhor, iria estar cantando aquele hino que ele compôs. E quando eu tinha 6 anos de idade, a minha avó, a minha mãe, a minha tia, né, começou a me levar para a igreja, e eu comecei a ir na igreja, comecei a conhecer a palavra de Deus, e eu senti, sabe, de aprender aquele louvor. Meu pai escreveu no papel para mim e eu comecei a louvar aquele hino, comecei a aprender, né, aquele louvor. E eu fui na igreja, era na rua da minha casa, ainda tem essa igreja lá ainda, existe essa igreja ainda. Eu tinha 6 anos e era a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos, eu lembro até hoje. Na rua Rio de Janeiro, na cidade onde eu morava, em Mococa. E eu fui na igreja e cantei aquele louvor, sabe? Aquele louvor que tá no meu CD, Jesus Meu Salvador. O sangue de Jesus é poderoso, a minha vida Ele transformou. Hoje eu só vivo de alegria porque Ele é o meu Salvador.
O sangue de Jesus é poderoso, a minha vida Ele transformou. Hoje eu só vivo de alegria porque Ele é o meu Salvador. E eu cantei esse hino e eu lembro até hoje que o pastor, ele falou assim, aqui está uma adoradora do reino. Hoje ela ainda é uma criança. Ela é a nossa nova geração de adoradores, de pregadora da palavra de Deus, que vai estar louvando a Deus daqui a alguns anos aqui no nosso lugar. E um dia o Senhor vai nos levar e ela vai estar aqui pregando a palavra de Deus e louvando o nome do Senhor Jesus. E eu lembro que na época ele já era bem senhor, numa faixa de 60 anos ou mais. E aquilo ali foi brotando no meu coração, aquela vontade de ir na igreja, né? A gente passou por uns momentos muito difíceis mesmo, assim. Eu, minha mãe, meu pai, minha família. Nós somos em quatro irmãos, né? 3 irmãs e um irmão. E a gente passou por aquele momento de sofrimento, né? Assim, a gente cresceu, né, naquele sofrimento, de muita pobreza, situações difíceis. É uma situação muito difícil, gente. É muita coisa para eu poder contar. O vídeo que vai ficar grande não vai dar para contar tudo hoje. Mas eu vou gravar vídeos falando mais sobre isso. E o que acontece? Eu comecei a sentir aquele desejo de poder louvar o nome do Senhor. E quando eu ia nas igrejas, eu recebia oportunidades para cantar. E Deus sempre falava com alguém ali sobre esse ministério de Deus na minha vida, sobre estar louvando o nome do Senhor, que Deus ia me levar a vários lugares e que aonde eu fosse o Senhor iria usar a minha vida para salvar vidas, que através da minha vida, da minha voz, Deus mudaria a minha vida e a vida de outras pessoas também. E assim aconteceu, gente. É uma longa história. Depois eu vou falando um pouco mais sobre isso em outros vídeos. Deixa aí no comentário o que você quer saber sobre mim, sobre o meu ministério, sobre como foi, o que aconteceu. E eu vou contando aqui para vocês como foi que aconteceu. E para a glória de Deus, no ano de 2012, eu gravei meu primeiro CD. E nesse CD tem a composição Jesus, meu Salvador. Meu pai, louvado seja Deus, ainda ficou vivo, né? Deus permitiu que ele continuasse vivo ainda, para que ele ouvisse esse louvor. E eu gravei, né, no ano de 2012, e gravei uma composição, 2 composições minha da minha irmã, minha e do meu pai. E foi assim um CD que me fez ir a muitos lugares. E me fez assim ficar reconhecida em alguns lugares. Não fiquei famosa, mas Deus permitiu que eu chegasse em muitas igrejas, muitas cidades. Louvei muito depois que eu gravei o primeiro CD. E passou um certo tempo, meu pai acabou falecendo, minha mãe ficou doente, eu entrei em depressão, não consegui mais cantar. Eu fiquei quase 5 meses sem pegar no microfone. Eu ia na igreja, mas ia porque eu tinha que ir, eu sabia que eu precisava, mas não tinha força para ir. E um certo tempo depois, Deus foi me confortando um pouco e eu acabei voltando, fui louvando aos poucos, cantava numa igreja aqui, noutra igreja ali, passei por aquele processo de dor muito grande, eu e minha família. E depois de algum tempo se passado, agora depois de 8 anos agora, que fez o falecimento do meu pai, promessas que Deus tinha feito lá desde quando eu estava no ventre da minha mãe, que era o sonho do meu pai, né, que acontecesse na minha vida, na vida da minha irmã, que hoje também é cantora Mônica Munique. Deus começou a cumprir na minha vida aquilo que ele tinha falado lá muitos anos atrás, né, mais de 35 anos atrás. Deus cumpriu na minha vida, começou a cumprir aquilo que ele falou. E falando sobre isso, os meus seguidores lá falaram, grava e conta aqui um pouco seu testemunho, fala sobre a gravadora. Para honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu tenho uma gravadora, né? Gravadora Primícias Music. Quem não segue a gravadora Primícias Music, quem não é inscrito, se inscreva lá, Primícias Music, gente. É uma gravadora abençoada, muito de Deus, que me abriu as portas. E eu vou estar agora, dia 30 de abril, gravando lá com eles o meu primeiro cover. E depois tem aí também o single, o clipe que a gente vai estar gravando, muito lindo. Composição linda, maravilhosa também. Todas as gravações desse projeto são lindas, são maravilhosas. E eu sei que Deus vai fazer a diferença na minha vida
através desses louvores, através dessa gravadora maravilhosa, né? E aí, gente, essa é a minha história, um pouquinho da minha história, né? Comecei a cantar aos 6 anos de idade. Gente, o cachorro da vizinha resolveu latir bem agora, meu Deus, tava quietinho, começou. É só pegar pra gravar e começa. E foi assim, gente, que Deus começou a trabalhar na minha vida aos 6 anos de idade, mas eu já tenho promessa desde o ventre da minha mãe. Não sou reconhecida, né? Tô aqui pelejando aqui no canal, postando meus vídeos. Então, mais uma vez eu venho pedir a vocês, se inscrevam no meu canal, ative o sininho para mais notificações. Me ajude a crescer aqui, né, na plataforma, para que o nome do Senhor venha ser levado aonde eu não possa ir. E quando eu postar um louvor, esse louvor que chegar a vocês possam compartilhar, que chegue a outras pessoas, porque eu creio que aonde eu não posso ir, a voz, o dom, aquilo que o Senhor me deu, possa chegar até outras vidas, para que as vidas sejam salvas, sejam libertas, sejam transformadas, igual Deus fez na minha vida. Passei por um processo difícil, tenho um testemunho muito forte, eu quero compartilhar aqui qualquer dia desses com vocês também, porque não foi fácil o que eu passei, da onde Deus me tirou, e como eu sobrevivi àquilo que eu sobrevivi antes de chegar onde eu estou hoje. Então você que está me ouvindo aí agora, eu quero dizer para você uma coisa, não desista daquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida. Não desista dos projetos de Deus para você. Não se esqueça que Deus tem promessa para sua vida desde o ventre da sua mãe. Lá Ele te chamou para você louvar o nome dEle, para você pregar o Evangelho, para você levar o Evangelho de Cristo. E Deus quer usar você, quer usar a sua vida. E muitas das vezes as provas e as lutas que sobrevêm sobre a nossa vida, muitas das vezes nos impede, né, que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Porque muitas das vezes no meio do caminho a gente desiste por causa das lutas, das provas, das dificuldades. Então não venha deixar isso te parar. Eu passei por muitas coisas que me fez parar no meio do caminho. Mas pela misericórdia de Deus, Ele foi lá e me pegou com as suas mãos santas, misericordiosas, me trouxe de volta para o caminho dele e eu estou aqui. Gente, é uma coisa, é só eu começar a gravar, ele tava quietinho, o cachorrinho abençoado aqui da vizinha, mas é só eu começar a gravar, gente, ele começa a latir. Meu Deus, Jesus, oh meu Deus, tem misericórdia, ele não para, gente, é uma coisa. Várias vezes eu já vim gravar, ele começa a latir, eu tenho que começar a gravar tudo de novo, porque ele não para de latir. Então, pessoal, é o que eu vim dizer para vocês. Isso é só um pedacinho do meu testemunho. Comecei com 6 anos de idade, passei por prova, muitas coisas difíceis na minha vida. Tive que sair da cidade onde eu morava, por causa das dificuldades que a gente passava lá. E depois Deus foi me levantando aos poucos, tanto em questão do ministério, tanto na fé, porque eu estava totalmente abatida na fé, né? E Deus me trouxe até aqui. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou já encerrando por aqui, gente, e vou gravar mais vídeos falando um pouco sobre o meu testemunho, sobre o meu ministério, né, sobre o que Deus fez na minha vida, o que eu passei, as dificuldades, enfermidades também que assolou a minha vida. Só que eu ainda creio em algo maior, um propósito muito maior que Deus ele tem para fazer na minha vida, que Ele ainda vai cumprir. Eu passei por muita humilhação, pessoas falando que não ia ter jeito, que jamais eu iria chegar, que não tem condições, como pessoas, assim, as pessoas falavam assim, ah, mas uma pessoa com uma condições financeiras como a sua vai chegar aonde? Não vai chegar em lugar nenhum. As pessoas falavam, você não vai chegar em lugar nenhum, isso aí é só fogo de palha, isso aí vai acender a palha, daqui a pouco apaga. E não, gente, porque estava acesa, era dentro do meu coração. A promessa que Deus fez estava aqui dentro de mim. E eu ainda acredito que coisas que foi falada para mim na minha vida ainda há de se cumprir, porque o Senhor, Ele é Deus. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, Deus prometeu coisas sobre a tua vida, fez promessas sobre a tua vida e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você. E eu quero que você creia nisso, porque a promessa de Deus, ela não morre na sua vida, tá? Só se você não crê, mas se você crê, tudo aquilo que Deus falou que Ele ia fazer, Ele vai fazer. Então eu quero que você creia. No próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais para vocês
sobre a questão, um pouco da minha vida, do meu ministério, sobre o meu testemunho, sobre o lançamento que tá vindo, sobre os projetos, falar um pouco mais sobre a gravadora. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem, pelo menos de um pedacinho aí, de eu ter contado pra vocês como foi que começou tudo isso. Tem muita coisa ainda pra falar. Eu quebrei os pedaços aqui, fui contando os pedacinhos, mas tem muita coisa pra falar, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos vocês, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus, gente.